Você possui inteligência emocional? Seja bem-vindo ao canal do Professor Anderson Cruz. Hoje vou falar com você sobre inteligência emocional. Para que serve? De onde que vem isso? Como que eu posso usar isso na vida? Você tem que se perguntar dessa maneira. Como que é essa inteligência emocional? Eu tenho a inteligência emocional? Eu sei gerir as emoções que saem do teu coração, da tua mente, do teu corpo? As nossas emoções, a minha, a sua, a de qualquer um, possui calor, seja na raiva, seja na alegria, seja no choro, seja na timidez, seja na repreensão, seja também na questão quando nós somos rejeitados. Você já foi rejeitado? Eu tenho um mentorado que ele comentou comigo na mentoria em que ele confessou que quando ele tinha 8 anos de idade, ele foi rejeitado pela prima dele, que era bem mais velha, que não o deixou tomar um banho de piscina. Só que ele, como criança, ele pulou na piscina. Essa prima dele simplesmente escorraçou ele da casa dela. Esse é um exemplo de uma dor emocional que vai afetar a vida adulta de cada um, principalmente a deste mentorado. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional com um objetivo claro, para que nós possamos ter conhecimento e esse conhecimento nos dar alicerce para enfrentar e termos as emoções inteligentes. Sou o professor Anderson Cruz, tenho uma carreira de alguns anos, professor universitário, professor de cursos profissionalizantes e hoje aplico as mentorias individuais em grupo justamente para ter a liberdade emocional e a liberdade financeira e a liberdade espiritual. Mas o assunto de hoje é para você, a inteligência emocional. Portanto, o que é, na verdade, a inteligência emocional? Hoje, se você acessar o YouTube, por exemplo, você vai ouvir vários vídeos sobre inteligência emocional. Mas eu quero trazer para você um conceito, uma explicação dessa inteligência emocional de forma simples, de forma mais clara, né? Vamos pegar esse exemplo desse mentorado que eu tenho, que ele, aos 46 anos de idade, ele lembrou dessa cena aos 7 anos, que aconteceu da prima dele expulsá-lo da casa dela só porque ele pulou. Então nós estamos ali observando o seguinte, uma atitude de uma criança que queria simplesmente ser aceita. Então ali ele foi rejeitado, ele não foi amado, ele foi simplesmente colocado às escuras. Essa memória fica guardada no inconsciente. Só que as ações dele, no decorrer da sua maturidade, na adolescência, na fase adulta, nas relações pessoais, interfere. Porque no modo inconsciente, ele vai agir de maneira como rejeitar o outro, simplesmente essa dor que ele guardava, porque hoje ele não guarda mais, então ele acabou prejudicando a ele mesmo e as relações. Essa dor que faz o processo das nossas emoções interagir com o todo, isso faz com que o meio ambiente social, as interações sociais se tornem mais difíceis. Porque no inconsciente ele vai maltratar as pessoas. É isso que ocorreu. Só que com essa libertação que ele houve, essa liberdade emocional, a partir dessa lembrança, dessa cura emocional, ele já consegue gerir as emoções. A inteligência emocional, ela é um pilar essencial para as nossas vidas. Se nós pegarmos, por exemplo, a inteligência emocional, ela traz comportamentos conscientes e a maioria das vezes é inconsciente. Porém, quando nós temos essa conscientização, nós vamos gerir melhor as nossas emoções, saber lidar com elas. Hoje, nós não temos a situação da palmatória nem do castigo no milho ajoelhado. Temos uma situação pior, que é a exposição do sujeito, ou seja, do aluno, na presença dos outros. Tem professores, por eles carregarem as suas emoções doloridas, atacam o aluno de várias formas. Então, a inteligência emocional, como diz, por exemplo, Vygotsky, o ser humano cresce num ambiente social e em interação com outras pessoas.
é essencial ao seu desenvolvimento. Quando Vygotsky trabalha nessa questão, o que ele está dizendo? Nós crescemos num mundo em que as interações sociais fazem com que nós possamos crescer. Crescer como? Nós temos a inteligência emocional? Nós somos educados na escola de forma para usar a inteligência emocional? Hoje, como um professor nos últimos 10 anos, eu digo que não. Então, o que é realmente a inteligência emocional? A inteligência emocional é um pilar essencial para que nós possamos ter uma base sólida para gerir as emoções e saber lidar com as outras pessoas e principalmente com os nossos próprios sentimentos. É errado você ter raiva? É errado você ter ódio? É errado você se sentir triste em algum momento? É errado você se sentir feliz? Olha lá, você está numa vitória, está assistindo um jogo. Não é. Nós somos seres humanos, carne e osso. Agora, como gerir esses sentimentos? Aí que entra a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, quando nós não temos, o que acontece? Ficamos presos, nos aprisionamos nessas emoções. E essas emoções, elas influenciam no socioambiente, no intelecto, no emocional. É preciso gerir essas emoções. Vamos retomar o exemplo do meu mentorado, em que ele teve uma cura de uma dor que aconteceu com ele aos 7 anos de idade, em que ele foi expulso da piscina pela prima dele, porque a prima dele não deixou. Então, quando a prima dele o expulsou da piscina. Esse exemplo é típico de uma mazela emocional que a criança guarda e vai influenciar na sua fase adulta. O que ele fazia e como ele agia com as pessoas? Ele rejeitava as pessoas. Então ele tinha aquilo que não podia abraçá-lo, que não podia chegar perto dele nem poder tocá-lo. Porque no inconsciente, essa dor o travava. Então, quando ele teve essa lembrança aos 46 anos, essa lembrança o trouxe para a consciência e ele começou a atuar com o perdão. Então, ele perdoou essa prima dele e ele começou a ter um processo. O processo é diário. Saber lidar com as pessoas, aceitar as pessoas do jeito que elas são. Isso se envolve dentro da inteligência emocional. A neurociência, inclusive, ela nos mostra a capacidade do cérebro em absorver essas informações, adaptá-las para o nosso cotidiano. O nosso cérebro acessa essas novas informações, começa a adaptá-las para que nós possamos ter essas mudanças práticas. Isso nós chamamos de plasticidade neural. Mas o que é plasticidade neural? É a capacidade de adaptação do sistema nervoso às mudanças que ocorrem na vida. Quando essas mudanças são adaptadas, o cérebro as absorve e nós, com as nossas atitudes, com a nossa libertação dessa dor e com a inteligência emocional, nós vamos saber lidar com as dores. Calma, não se desespere. A inteligência emocional é uma construção diária, só que você precisa se decidir. Eu decido me curar, eu decido ser inteligente emocional. Com isso, o que acontece? Você vai adquirir, você vai treinar e você vai desenvolver essa habilidade que é a inteligência emocional. Por exemplo, algumas empresas hoje, ela não quer saber do seu currículo, como é a sua formação. Ela vai buscar a tua inteligência emocional. Se você for inteligente emocional, você pode concorrer à vaga e até ser contratado. Essa inteligência emocional que todos falam, mas nem alguns possuem, outros possuem. Para que eu possa falar isso hoje para você, eu também tive que buscar as minhas curas. Então, eu vou trazer aqui um exemplo meu e eu costumo dizer o seguinte: o exemplo é meu, mas olhe para a tua vida primeiro. Pegue esse exemplo, olhe para a tua vida e não para a minha. Então, um dos exemplos que eu tenho que foi muito marcante na minha fase de criança foi quando uma prima minha fez um almoço, eu lembro que era um domingo, e eu tinha 7 anos de idade, e essa prima não me levou pro almoço. Eu fiquei chorando. O que isso acarreta? Eu fui rejeitado, não fui amado, não fui aceito. Isso acarretou durante anos uma dificuldade de eu receber até mesmo o abraço do meu filho. Então, quando ele vinha me abraçar, eu colocava a mão. Então, quando eu comecei a entender sobre inteligência emocional, hoje eu abro os meus braços para ele, eu aceito o abraço dele. Na verdade, eu tenho 2 filhos, tá? Então, hoje eu abraço os 2. Eu recebo esse abraço dos 2. Só que eu tive que me curar. Só que durante anos e anos que todos falavam: nossa, o Anderson é grosso, o Anderson não gosta de carinho. Não, não é isso. Inconsciente,
enquanto eu não conseguir curar aquela dor, eu não consegui abraçar ninguém. Porque lá na fase de criança, eu fui rejeitado, não fui amado, não fui aceito. Então, quando você traz a consciência para a sua consciência, que nós falamos, 90% é inconsciência, 10% é consciência. Então, busca olhar para você hoje. O que eu preciso curar? Foi a falta de um amor de um pai, de uma mãe? Foi um abraço de um irmão que você não recebeu? Do avô, da avó? Você sofreu bullying na escola? Hoje, se nós pegarmos a inteligência emocional, a palavra bullying, ela é recente. 40 anos atrás não se falava em bullying, mas quantos bullies realmente as pessoas não sofreram nas escolas? Porque nem professores, inclusive professores, em uma boa parte hoje que eu observo isso, nas escolas que eu dou palestras, nas universidades que eu dou palestras, nas empresas que eu dou palestras, eu vejo que a grande maioria não possui essa inteligência emocional. Só que eu não tenho o direito de ir lá e cutucar a ferida. É você que tem que dizer o seguinte: basta, dê um basta hoje. E isso você começa a criar forças internas para começar a trabalhar isso. Então a inteligência emocional vai te dar isso. Então a inteligência emocional é um pilar essencial para que nós possamos lidar com as pessoas, ter uma autonomia, ter uma liberdade emocional. E isso vai significar uma coisa importante na tua vida. É você ter a sua autodescoberta. Saber quem é você. Saber qual é a sua verdadeira e real identidade. Quem é você? Isso é muito importante. Então isso me traz alegria de poder trazer essas experiências, alguns exemplos de alguns mentorados, de algumas pessoas que estão na minha vida, para justamente te dizer o seguinte: você pode, porque eu pude, mas é você que tem que aceitar. Então, quando nós trabalhamos essas questões, nós estamos trabalhando para o quê? A prosperidade. Mas Anderson, mas o que a prosperidade tem a ver com a inteligência emocional? Eu digo a você: tem tudo. Se eu não for inteligente emocionalmente, a prosperidade não cresce em nossas vidas. Porque quando eu não tenho a inteligência emocional, eu gasto dinheiro desnecessariamente, eu não tenho uma educação financeira, eu não sei lidar com as pessoas, eu não consigo crescer profissionalmente. Vamos pegar esse exemplo do crescer profissionalmente. Você trabalha numa empresa, só que você é dura, você é duro, você não consegue sorrir para o teu colega de trabalho, ou todo dia você chega com aquela cara amarrada. E eu já estive nesse lugar. As pessoas não te querem por perto. As pessoas começam a tirar sarro de você, até fazer bullying também. E o pior é as escondidas, é pelas costas. Porque também as dores delas não têm coragem de chegar até você e falar isso. Eu comecei a crescer quando alguém chegou até mim e falou: Anderson, você precisa melhorar nisso. No início, eu gritava, eu xingava, eu falava mal. Nossa, mas você não entende, porque era minha dor de rejeição e eu estava rejeitando o outro. É isso que nós temos que compreender. É a nossa atitude. Observar as nossas reações perante o outro. Isso vai te mostrando o quanto você, eu, o outro precisa crescer na inteligência emocional. Essas questões de experiências passadas moldam quem somos hoje, isso é verdade. Quantos alunos eu tive na universidade que não conseguiam escrever, que tremiam para apresentar um trabalho? Eu trago um exemplo de uma grande aluna que eu tive e hoje eu fico muito feliz de vê-la bem. Uma vez ela chegou até mim e disse: professor, a minha família não quer que eu faça a faculdade. A minha família não me apoia. Mas eu quero trabalhar, professor, com o sinal de Libras. Eu quero levar a educação para as crianças através do sinal de Libras. E hoje ela está bem. Ela já começou a postar no Instagram dela. Então tudo isso é o papel de um professor. Trabalhar isso, é saber ouvir o outro. Quando nós dizemos como experiências passadas moldam quem somos hoje, isso é fato. Não podemos fugir disso. Mas hoje eu te dou uma solução. As experiências do passado foram curadas e hoje eu me moldo perante a inteligência emocional. Então eu vou começar a partir de hoje a ser diferente. Mas não é para o outro não. Por mim, para mim. E automaticamente isso vem ao redor. Vai melhorar a tua vida com as pessoas. Mas cuide de você primeiro. Por você e para você. Essa decisão, ela não é egoísta. E se for egoísta, tá certo também. Você primeiro precisa se cuidar para cuidar do outro. Para eu falar sobre isso hoje, eu tive que ter a cura emocional. Mas cura
Por quê? É uma doença? Quando nós não temos inteligência emocional, acarretam várias doenças na alma. Doenças de coração, doenças na pele, que são as doenças psicossomáticas. E tudo isso vai trazendo o quê? Sofrimento na alma. Vou trazer um contexto bíblico que está na Bíblia, mas aqui não tem nenhum contexto religioso nem de igreja. São mais de 900 vezes fala do coração. Quando ele fala do coração, fala-se da alma. Como que está a minha alma? Se a minha alma está ferida, eu vou ferir o outro também de maneira inconsciente. E às vezes consciente. Então chegou a hora de você moldar essas experiências do passado, transformá-las em outras experiências benéficas para que você possa crescer e vencer e curar as dores emocionais. É necessário termos uma reflexão de eventos que influenciaram a nossa identidade. Como que foi a sua infância? Como foi na escola? Como que foi a relação entre você, seus pais, sua família, seus avós, seus amigos, de querer buscar o pertencimento para que você seja aceito ou aceita naquele grupo. Eu te digo hoje, liberdade emocional, você não vai precisar mais nada disso, porque você se aceita, você se aceitou. Todas essas questões é muito importante. Lidar com o passado, muito difícil, mas é possível. Saber lidar com o passado é dizer o seguinte: eu me perdoo e perdoa aquele que me feriu. E quando nós perdoamos, aí sim eu te digo, eu tenho aquela liberdade espiritual. Eu tenho aquela liberdade emocional. Eu sei hoje gerir as minhas emoções. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma atitude. Eu estou perdoando você por causa disso. Perdoa aquela pessoa. Mas, Anderson, eu não tenho contato mais com a pessoa mentalmente. Eu perdoo aquela pessoa por ter feito isso comigo naquele passado e eu me perdoo também. Aí eu posso falar sobre o assunto. Se esse assunto que você perdoou te machucar, é que ainda você não liberou o perdão. Esse perdão tem que vir da alma, do coração. Isso é muito importante. Então, é necessário lidar com o passado, ou seja, reconhecer os traumas, os eventos dolorosos, e agora ressignificar. O que é ressignificar? Todos usam essa palavra hoje e está na moda. A ressignificação quer dizer eu pegar aquela dor. Então, por exemplo, quando a minha prima não levou para almoçar com a família e hoje eu falo sobre esse assunto com tranquilidade, ressignifiquei. Porque naquele momento, na verdade, ela que estava com uma dor, ela rejeitou uma criança de 7 anos, mas porque também ela, de algum modo, foi rejeitada. Então você começa a entender as ações e reações do outro. A questão do impacto das memórias dolorosas é realmente significante. Mas a partir de hoje, tenha certeza que você começar a olhar para cada dor, ressignificar esses impactos dessas memórias, vai começar a gerir uma nova pessoa em você. Você já vai começar, a partir de hoje, exercitar. Como? Te dou uma dica. Na minha vida, por exemplo, eu amo folhas, cadernos, canetas. Dos 7 aos 12 anos, o que aconteceu comigo? Anote, faça uma sequência. Isso aconteceu comigo por quê? Então, se auto-perdoe e perdoe a pessoa que fez isso. Só que você tem que tomar uma decisão. A partir de hoje, você vai começar a ajudar as outras pessoas a partir da tua cura emocional. Quais são os benefícios de enfrentar o passado? O primeiro deles é a libertação emocional, através da aceitação e perdão. Eu aceito o que aconteceu comigo, eu perdoo a pessoa e me perdoo. E hoje eu quero usar isso como exemplo de liberdade emocional. Porque a tua experiência de vida poderá ajudar muitas pessoas, assim como ajudou a minha. Você vai desenvolver mais resiliência, ou seja, empatia pelo outro. Então, a resiliência é ser empático, entender mais o outro, sentir o outro. E aí eu tomo a minha atitude, ou seja, o autoconhecimento. Empatia, autoconhecimento. A inteligência emocional, liberdade emocional e o autoconhecimento é uma prática diária. Então, a inteligência emocional nós podemos conceituar de várias formas. É um pilar essencial para as nossas vidas, é a cura das nossas dores de rejeição, de não ser amado ou amada e saber perdoar. E se perdoar também, mas de alma. Quais são as estratégias que podemos ter para reconhecer e aceitar o passado?
Isso é muito importante. Nós precisamos ter estratégias. Eu já falei uma, ou seja, caneta, papel, elenque sim. Vem cá. É difícil, viu? Escrever realmente o que as pessoas fizeram com a gente. Dói? Dói. E geralmente essas pessoas vão te dizer o seguinte: mas eu fiz isso porque você tinha que fazer isso. Não. Quando você encontrar essa pessoa, você vai dizer o seguinte: você fez aquilo porque você tinha uma outra dor emocional e hoje eu estou curado. Eu te perdoei. Assuma o teu destino, o teu caminho. Então, nós devemos, por exemplo, praticar mindfulness, ou seja, para lidar com as memórias dolorosas. Buscar terapia e aconselhamentos como ferramentas para processar experiências passadas. Vem cá, você já ouviu algum colega seu, um amigo ou algum familiar dizer o seguinte, que terapeuta é coisa de louco? Ah, eu já vi muito, tá? Eu prefiro ser louco e buscar uma terapia para que eu possa lidar com essas emoções, buscar meu autoconhecimento. Nós devemos procurar as pessoas certas, porque os profissionais terão as ferramentas mais certas para cuidar. Tem dores, por exemplo, que eu não posso cuidar. Eu tenho que encaminhar para um profissional da área. Eu sempre falo isso para os meus mentorados. Então, quando nós trabalhamos essas estratégias, nós vamos crescer. Outra questão que eu posso te falar como estratégias. Hoje eu vou te apresentar alguns livros que me deram liberdade emocional. O primeiro foi esse daqui, Emoções Inteligentes, de Tiago Brunet. É uma leitura muito agradável. Eu mostro para vocês que eu rabisco o livro, tá? Eu tenho que ter livro. Então eu pego o livro, eu faço as anotações. Esse aqui foi o meu primeiro mentor online. Eu não conheço o Tiago Brunet pessoalmente, mas eu te digo que esse livro foi o meu primeiro mentor na inteligência emocional. Depois, tive a companhia da Camila Vieira nesse livro. Descubra a sua real e verdadeira identidade. A partir da gestão das emoções, a partir dessa autodescoberta. Outro livro que foi muito importante também, O Problema é Seu. Enquanto nós não aceitarmos que o problema é nosso, nós não vamos sair do lugar. E os best-sellers também do professor Augusto Cury, nesse aqui, Gestão da Emoção, e as ferramentas da gestão da emoção para relações saudáveis foi muito importante. Então, eu costumo dizer que esses livros foram os meus mentores nos últimos anos. Nos últimos 3 meses da minha vida, eu tenho focado muito. E por isso que hoje eu estou aqui. O que eu aprendi, que eu tive de liberdade emocional, eu quero levar para o mundo. Se até o momento você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui. Para mim é muito importante. Se você quer compartilhar a sua experiência, também deixa o seu comentário aqui. Dá um joinha também, compartilhe esse vídeo. Se inscreva aqui no canal. O que eu posso fazer para as pessoas hoje é o mínimo, por tudo que eu já recebi na vida até o presente momento. A inteligência emocional me levou a outros patamares. Eu cresci como um ser humano, como pessoa, como gestor, como um professor, como um pai, como amigo. Essa liberdade emocional me conduziu a trafegar por vários caminhos hoje. E é por isso que eu estou aqui, por você e para você. Nesses exemplos que eu venho trazendo aí durante o vídeo, nós temos como que nós podemos buscar histórias. Então, histórias de indivíduos que superaram desafios do passado e encontraram paz de interior. Ontem eu tive o privilégio de assistir uma palestra dada para o Júnior, que é o autor do Café com Deus. Foi muito interessante. Eu não conhecia a história do pastor Júnior. Em 1 hora e 25 minutos de vídeo, que inclusive sugiro que você assista para saber o que são dores emocionais. Uma coisa que ele apontou ontem no vídeo dele, 2 coisas me chamaram a atenção. Eu posso falar isso porque o vídeo é público. Ele contou a história que o pai dele batia na mãe dele quando a mãe dele estava grávida. A mãe dele perdeu, se não me engano, foi 2 filhos após nascerem. Além disso, durante a fase da infância dele, ele era ridicularizado na escola. Os rapazes não deixavam ele jogar bola, batiam nele, tiravam as calças dele na rua e zombavam dele. Imagine as dores emocionais que vão ficando, mas existe uma coisa: quando você tem esse autoconhecimento, essa descoberta, você tem essa oportunidade, e no caso do Júnior, ele buscou a religião, só que ele teve, nesse caso, o verdadeiro encontro com Deus, que é a intimidade com Deus, que não tem nada a ver com igreja e nem religião. Então, esse vídeo, essa palestra que ele deu na Lagoinha em Orlando, me fez refletir a minha vida. Eu vou te dar um exemplo meu. Repito, o exemplo é da minha vida,
mas olhe para a tua vida. Isso é muito importante. Na fase quando eu ia para a escola, dos 7 anos ali aos 11 anos, eu lembro de alguns colegas que eu tinha que me chamava de um apelido, Salomé. Eu lembro que eu tinha um cabelo meio grandinho, naquela época meu cabelo era louro e era todo cacheado. E alguns até me batiam também. Então, hoje eu vivo em cima disso? Não. Quando eu tive essa conscientização, o que eu fiz? Eu sentei e disse: eu estou perdoando fulano, beltrano e cicrano, porque eu lembrei do nome de cada um e me perdoei. Então eu comecei a entender. Só que aí eu tenho que entender o seguinte: como que era a vida desses garotos na casa deles. Porque eu corria para minha mãe, eu tinha amor da minha mãe. Mesmo com o amor da minha mãe, do jeito que ela sabia dar, eu tinha um enfrentamento na escola. E isso acarretou anos e anos da minha vida sem saber gerir as emoções, respeitar o outro. Então, quando eu resolvi ser professor, e eu comecei a ser professor na área da beleza, para cabeleireiros e cabeleireiras, eu sempre levava de forma inconsciente o seguinte: pessoal, respeitem o outro, façam isso. Eu não sabia, porque naquela época eu não era inteligente emocional. Quando eu descobri essa inteligência emocional que eu fui aprender, hoje eu busco ensinar, mas a decisão só cabe a você em aceitar e ser diferente. Então, faça uma investigação, comece a ler autobiografias, que é muito importante também, de celebridades, figuras públicas, como que elas lideravam com essas adversidades passadas, como elas construíram isso hoje. Então, eu comecei a ler também várias autobiografias. Isso é muito importante, que você vai entender nesse passo. Se você não consegue ler um livro em uma semana, ou até mesmo em um mês, comece lendo um parágrafo por dia. Comece, dê o primeiro passo. Leia 1 minuto por dia, no segundo dia leia 2 minutos, alcance 10 minutos, até você ler um capítulo em 1 hora, em 10 minutos. Quebra de hábitos. A decisão é sua. É fácil? Não, não é fácil não, tá? Nada é fácil. Quando tomamos uma decisão, tudo vai aparecer. Vai dizer o seguinte: nossa, mas por que você está lendo esse livro? Nossa, mas você ficou assim... Nossa, você ficou mais chato. Não, o importante é você cuidar de você. Você, cuide de você. Tenha essa liberdade emocional. Isso é muito importante. Com isso, qual é o futuro da sua identidade após aceitar o passado? É uma identidade original, é uma identidade enraizada, fortalecida na sua inteligência emocional. Saber ouvir o outro. Quando nós temos inteligência emocional, nós vamos saber ouvir o outro. Existem pessoas, por exemplo, você está falando e ao mesmo tempo que ela quer falar blá 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 blá. Não é isso? Isso é falta de inteligência emocional. Por quê? A pessoa foi rejeitada também no passado na fala, na comunicação. Uns falam demais, outros se trancam. Trabalhar as emoções, isso é muito importante. Então, com a aceitação do passado, você começa a ter novas influências no seu presente. Ou seja, você vai saber lidar com as atitudes. Comece, dê o primeiro passo. Isso é muito importante. Saber ouvir, saber falar. Em Provérbios diz: a boca do homem dá a vida como leva à morte. Ou seja, cuidado com o que você fala, porque eu prefiro dar a vida. Ou seja, eu sou vencedor, eu sou próspero, eu sou amado, eu sou luz, eu sou inteligente emocional. Comece a fazer esse exercício também. Escreva no mínimo 30 vezes por dia. Eu sou vencedor ou vencedora, eu sou amado ou amada, eu sou feliz, eu sou próspero, próspera. Creia, coloque agora um novo chip. Só que na verdade não é um novo chip que você vai colocar. Você vai resetar o seu inconsciente e trazer para a consciência. Feito isso, a sua vida vai crescer. E eu declaro isso na tua vida. Qual é o passo mais importante para você hoje? É você tomar a decisão, praticar e continuar. Tem dias que você vai dizer o seguinte: hoje eu não quero, não tô com vontade. Vai, faça, pense em você, pense, eu quero ser livre emocionalmente, eu quero ser uma pessoa próspera, porque eu sou vencedor, eu sou vencedora. Isso é o mais importante, porque tudo isso já está na tua vida, falta você pegar. Então vamos lá. Primeiro, entender o que é inteligência emocional. É um pilar essencial da vida, é compreender as nossas emoções, raiva, felicidade, ódio. Depois, verificar quais são as feridas do passado que te levaram a você ter certas ações. Você começar a ter autocura dessas
feridas emocionais, se auto-perdoando e perdoando as pessoas que te feriram. Perdoar não é andar de novo com a pessoa, é você liberar o perdão e ter essa cura interior. Fazer leituras, fazer exercícios e um passo de cada vez. Isso é o mais importante. E como uma dica que eu vou te deixar hoje para você, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Você tem dívidas? Você vive estourando cartão de crédito, pedindo empréstimos, ou vive gastando sem saber? Às vezes você compra roupas, coloca lá no seu guarda-roupa e você não usa? Seja homem ou mulher? Isso é um indício principal, na verdade, quando nós não temos inteligência emocional. Porque as nossas dores emocionais, ou comemos demais e ficamos obesos, gastamos dinheiro sem necessidade e até mesmo queremos comprar a companhia e o amor das pessoas. Eu falo isso com propriedade agora, porque eu já estive nesse lugar. Então se liberte-se. É você. Porque eu tomei uma decisão e para mim isso foi muito importante. Então, quando nós pegamos essa atitude, essa nova fase, como eu te disse, é um passo de cada vez. Então, hoje é sobre inteligência emocional. Virão outros vídeos com vários assuntos sobre educação financeira, virá sobre amor próprio, sobre a identidade. Então, essa construção. Então, eu decidi oficialmente, eu te digo hoje, é o meu primeiro vídeo que eu decidi fazer com alegria, porque eu posso falar sobre isso e eu tenho autoridade para falar sobre isso. Então, escreva aqui, traga suas ideias, escreva seus insights. Eu quero saber qual foi a sua maior dor, compartilha aqui comigo. Então, hoje, se você me permite, independente de religião, de fé, eu tenho uma fé inabalável. O que é uma fé? A fé é você acreditar em algo com tanta certeza que você já tem, mesmo que ainda você não pegue, você não toque. Mas eu acredito e eu sempre acreditei. Então, eu declaro sobre a tua vida paz, amor e prosperidade. Que Deus possa te abençoar, iluminar o teu caminho. E eu te digo mais uma vez, não tem nada a ver com religião, mas é com a fé. Eu creio em Deus e hoje eu busco essa intimidade com Deus. Esse é meu propósito de vida, levar informação para as pessoas, trabalhar com educação, poder espalhar pelo mundo o que eu aprendi. Aprendi com muitas dores e nem por isso fico chorando nos cantos. Mas eu sei que também eu já machuquei várias pessoas e eu já pedi perdão para essas pessoas. Eu vou te dar um exemplo até para fechar esse assunto. Teve uma pessoa que eu pedi perdão, ela disse, mas quem sou eu para perdoar? Quem perdoa é Deus. Se alguém te dizer isso para você, eu te digo assim com tranquilidade. O mais importante você já fez. Você já pediu perdão. Então agora você caminha. Busca o teu verdadeiro caminho. A tua identidade. A tua inteligência emocional. Mas lembre-se, é um passo de cada vez. E é um exercício diário até os nossos fins dos dias. Porque um dia a gente não vai estar mais aqui. Então é um processo diário. Eu te encorajo a você continuar nesse processo. Tome a sua decisão hoje. Quem você decide ser hoje? Tome essa decisão. Mude a tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que a mudança da tua vida chegou agora na tua vida. É a tua decisão que vai mudar a tua vida. Dê um basta. Cresça. Deixo aqui com muita alegria o meu muito obrigado. Que Deus abençoe a você, toda a tua família, que você cresça com muita prosperidade e declaro sobre a tua vida, grandes coisas já estão na tua vida, agora é com você. Um grande abraço, até o próximo. Não esquece, hein? Quero ouvir o teu comentário aqui, quero ler os comentários, as suas ideias, as suas percepções. Eu quero melhorar cada vez mais, então para mim, o que você escrever vai me ajudar muito também. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscreva no canal. Desejo a você paz e prosperidade e até a próxima.